Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa e como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver o amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Essas três, porém, o maior destes é o amor. Amém? Vou fazer mais uma oração, irmãos, que os irmãos possam me acompanhar. Senhor Deus amado, em nome de Jesus Cristo, a Tua palavra, Senhor Deus, ora foi lida. E peço, Deus, a Ti, Pai amado, que possa falar com a Tua igreja, Senhor Deus, com relação a esse supremo dom que o Senhor Deus amado tem, Senhor Deus, para a vida da Tua igreja. Que em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus amado, possamos compreender a dimensão deste amor, Pai amado, e vivê-la, Senhor Deus amado, na excelência da Tua vontade, compreendendo, Senhor Deus, e vivendo um amor que o Senhor Deus amado tem, Senhor Deus, sobre a vida da Tua igreja, e quer que, Senhor Deus, possamos caminhar sobre este amor, baseado, Senhor Deus, a nossa vida cristã, Pai amado, nesses preceitos, a qual o Senhor Deus foi ensinado pela Tua palavra, e nós cremos que o Senhor falará conosco nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém? Irmãos, para poder falar sobre o capítulo do amor de Corinto, eu não posso passar por desapercebido do contexto que esse capítulo é escrito. E, irmãos, falar sobre o amor no contexto da igreja de Corinto, você falar sobre esta igreja, que era uma das igrejas mais problemáticas, a qual Paulo trata nas suas cartas, você vai ver que quando Paulo fala do amor, ele está falando sobre um caminho que a igreja deve trilhar e caminhar. Porque nós, irmãos, se nós analisarmos no estudo, até mesmo um pouco superficial, ou mais aprofundado da carta aos Coríntios, a primeira carta, você vai ver que Paulo, ele quase a extensão inteira da carta, ele está tratando de problemas existentes dentro da igreja. Paulo, ele por inúmeras vezes trata de questões que acontecem dentro da igreja, e uma igreja que se orgulhava de ser uma igreja espiritual, uma igreja de dons, uma igreja que tinha a manifestação de dons dentro da igreja. Só que Paulo, ele pontua na carta aos Coríntios alguns problemas que acontecem dentro daquela igreja, algumas coisas que fazem parte com que aquela igreja, ela, por mais que se conhecia espiritual, podemos dizer que é uma das igrejas mais carnais demonstradas no Novo Testamento, pelos problemas, pelos erros contidos dentro da igreja. Existe um relatório entregue a Paulo pelos que são da casa de Chloe, entrega esse relatório, e nós, irmãos, vemos na divisão da carta de 1 Coríntios, que do capítulo de número 1 ao capítulo de número 4, Paulo, ele vai tratar da divisão dentro da igreja.
nós vamos encontrar, irmãos, dentro dessa parcela da carta aos Coríntios, que Paulo ele vai tratar de grupos que existem dentro da igreja. Os mesmos grupos que Paulo mesmo nomeia como sendo os grupos de Paulo, os grupos de Pedro, Cefas, conhecido como Cefas, Apolo, ou os grupos de Cristo. Então, irmãos, a divisão era um problema que acontecia dentro da igreja. Uma igreja completamente dividida. Uma igreja que era rachada dentro de si. Uma igreja que você olhava para o cerne da igreja e você via grupos participando e fazendo parte daquela igreja. Uns queriam ouvir a pregação de Paulo, outros de Pedro, de Apolo, e outros se diziam seguidores de Cristo. Mas entendemos pelo estudo bíblico que todos os grupos ali mencionados, eles faziam a divisão de dentro da igreja. Então Paulo, irmãos, ele começa tocando na ferida da igreja, que é a divisão que existia dentro daquela igreja. Se nós, irmãos, analisarmos do capítulo de número 5 ao capítulo de número 6, no verso de número 20, nós vamos ver que Paulo vai tratar de outra questão, que é os problemas morais e éticos. Então, irmãos, a igreja espiritual é uma igreja dividida. Você entende, irmãos, essa igreja de Corinto como se achando uma igreja espiritual, mas é uma igreja dividida. É uma igreja que, irmãos, dentro das suas estruturas existem problemas morais e éticos, de cunho, irmãos, sexuais, de imoralidade e perversão dentro da igreja. Existe um homem, irmãos, que é conhecido dentro da igreja e também pelas pessoas que observam da cidade de Corinto, que se deitava com uma mulher do seu pai. Isso acontecia dentro da igreja de Corinto. Existia casos de incestos, capítulo de número 5, verso 1 ao 13. Litígios, que são conflitos jurídicos. Paulo, ele adverte que nós devemos, como cristãos, não levar certas questões aos magistrados. E ele diz sobre esse tema nos capítulos de número 6, verso 1 ao 11. E depois vai falar, a partir do verso de número 12 ao verso de número 20, sobre a imoralidade sexual contida dentro da igreja. Estou falando sobre a igreja espiritual, que Corinto se achava. Estou falando de uma igreja, irmãos, que tinha o orgulho de dizer que tinha todos os dons espirituais, que falava em línguas, que profetizava, que tinha manifestações de cura, de milagres. Mas a igreja dividida, uma igreja com problemas morais e éticos, uma igreja onde tinha incesto dentro da igreja, imoralidade sexual, litígios. O apóstolo Paulo ainda continua a partir do capítulo de número 7, do verso de número 1 ao verso de número 14, falando sobre casamento e divórcio, porque era um problema dentro da igreja. As questões que Paulo trata, irmãos, são questões que, irmãos, têm a ver com a vida cristã, na transformação daquele que é alcançado pela graça. O orgulho da igreja de Corinto era de uma igreja que era espiritual. Somos uma igreja de dons, somos uma igreja que fazemos o mover, que tem atuações do Espírito de Deus no centro da igreja, no cerne da igreja, onde podemos ver gente falando em línguas, profetizando e curando. Paulo trata sobre casamento e divórcio. Paulo ainda, dos capítulo de número 8, do verso de número 1 e capítulo de número 11, ele vai falar sobre a carne oferecidas a ídolo. Os mesmos cristãos espirituais de Corinto são os mesmos cristãos que, irmãos, a partir de sair de um culto de adoração a Deus, são os mesmos cristãos que vão fazer parte de um culto pagão, dentro de cultos, irmãos, de cultos pagãos, adorando a deuses pagãos.
Mas nós estamos falando de uma igreja espiritual. Estamos falando de uma igreja que se conhece como a igreja espiritual, que é a igreja de Corinto. Temos os dons. Do capítulo de número 8, verso 1, ao capítulo de número 11, verso 1, fala sobre carne oferecida a ídolos. Dos capítulos de número 11 em diante, e no cerne, no decorrer da descrição do capítulo de número 11, nós conhecemos a menção quando se fala da ceia do Senhor. E Paulo, quando ele vai iniciar falando da ceia, ele diz da seguinte forma: o que eu vou lhe dizer agora, não vos louvo quando vos ajunteis, não se ajunteis para melhor, mas para pior. A igreja de dons, a igreja da profecia, a igreja da língua estranha, a igreja das manifestações espirituais. Existia problemas dentro do culto. Nós olhamos, irmãos, para dentro da igreja de Corinto, cheia de problemas, em divisão, em problemas morais e éticos, em casos de incestos, de imoralidade sexual, de litígios, de casamentos e descasamentos, de pessoas que não têm um compromisso com a palavra de Deus. E quando entramos, irmãos, para poder compreender o que Paulo ele analisa a igreja de Corinto, em todo o cerne da ética, da moral, irmãos, e da conduta cristã, eles falam: como que vocês podem se dizer espirituais e dizer que tem um culto espiritual, sendo que vocês não têm ética, moral e conduta cristã exemplar? Até mesmo, irmãos, a descrição do que Paulo faz da ceia do Senhor. Uns tomam a comer na frente dos outros, deixando, irmãos, alguns irmãos sem, irmãos, que possam participar da ceia. Quando, irmãos, Paulo ele menciona que dentro da igreja existem alguns fracos, doentes e alguns que dormem, ele está falando que existem mortos, pessoas que morreram espiritualmente, pessoas que por causa da conduta da igreja de Corinto se afastaram. Mas era uma igreja espiritual. Irmãos, o interessante é que quando Paulo, a partir do capítulo de número 12 ao capítulo de número 14, ele vai começar a falar sobre dons espirituais. Ele fala sobre Deus no capítulo de número 12, sobre Deus dar os dons, recorrente, irmãos, a sua vontade, o seu querer, dizendo que cada membro do corpo, ele tem o seu papel fundamental dentro do corpo. Não são todos olhos, não são todos ouvidos. Quem pode dizer, olha, que menospreze os membros mais indecorosos participantes do corpo? Paulo diz que até mesmo os membros mais indecorosos, o que são vistos como menor importância, tem a sua valia dentro do corpo. E quando nós entramos no capítulo de número 13, que é o texto que nós, irmãos, falamos sobre amor, só que nós desconectamos, irmãos, toda essa escrita de 1 Coríntios 13, do que Paulo ele quer ensinar para um povo que se diz espiritual, que se diz, irmãos, conhecedor dos mistérios de Deus, da ciência de Deus, do conhecimento de Deus, que é um povo que profetiza, um povo que fala em línguas, um povo que tem dons. Desconectamos, irmãos, o capítulo de número 13, que fala sobre amor, por ser ele tão belo, por ele ser um poema tão lindo, mas não entendemos do que Paulo ele quis ensinar para a igreja. No capítulo de número 12, último verso de número 31, a parte final,
antes de entrar no capítulo de número 13, decorrendo de tudo que já foi mencionado até esse momento, sobre toda a divisão, sobre toda a imoralidade, todos os problemas morais, éticos dentro da igreja, sobre tudo o quanto Paulo aponta como, irmãos, problemas que existem dentro deste corpo. O apóstolo Paulo agora ele diz: eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Porque, irmãos, o cerne, a base da vida cristã, quando nós falamos de sustentação, de sustentabilidade de uma igreja, nós estamos falando, irmãos, do que Paulo quer ensinar no capítulo de número 13. Por isso que ele entra dentro do capítulo e começa a mencionar e a ensinar a igreja com relação ao amor que Deus quer sobre a vida da igreja. A igreja não se baseia em dons espirituais. A igreja não está baseada, irmãos, no cerne de ter dons. E eu não estou pregando contra dons. Não estou falando que os dons não são importantes. O apóstolo Paulo mesmo diz: procurai com zelo os melhores dons. Mas ele começa a ensinar. E, irmãos, mencionar toda a insignificância de todas as coisas passageiras perante a suprema, irmãos, excelência do amor. Porque toda a base de serviço cristão, de conduta cristã, se não estiver baseada, irmãos, sobre este termo, o amor, ela se faz em nada. Verso de número 1 ao verso de número 3. Vamos notar que Paulo ele coloca e começa a mostrar qual que é a superioridade do amor com relação aos dons passageiros. Verso de número 1. Primeiro ponto que ele coloca: falar em línguas. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa e como o símbolo que retine. Primeiro, irmãos, dom, que era orgulho da igreja de Corinto, era o dom de falar em línguas. O apóstolo Paulo, irmãos, ele usa de uma forma proposital um exagero naquilo que ele vai, irmãos, mencionar. Quando Paulo diz assim, ainda que, e isso, irmãos, se repete nos 3 versos iniciais do capítulo de número 13, verso de número 1, verso de número 2 e verso de número 3, ele está falando de uma forma proposital e trazendo, irmãos, um ponto de exagero daquilo que ele vai mencionar. Ele não está dizendo que é possível que o homem tenha tal, irmãos, grau de conhecimento. Ele diz, ainda que eu falasse a língua dos homens ou dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, um símbolo que retine. Preste bem atenção no que Paulo ele vem mencionar. Se eu falar todas as línguas humanas, se eu falar o hebraico muito bem, se eu estudar muito bem o grego koiné, se eu, irmãos, for, irmãos, bastante fluente em todas as línguas humanas do tempo presente, mandarim, inglês, alemão, italiano, espanhol, francês, irmãos, e todas as línguas. E ainda mais, Paulo fala assim, se ainda, além de falar todas as línguas humanas, existir uma forma de comunicação angelical, uma língua angelical, e eu ainda mesmo assim falar nessas línguas, mas por mais que esse exagero que Paulo ele faz, falando em todas as línguas humanas e falando na língua dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa e como um símbolo que retine. Preste bem atenção no que Paulo ele está mencionando. Você pode falar toda a língua humana, você pode falar fluentemente, irmãos, e ter conhecimento de toda a língua conhecida na face dessa terra.
Você, até de uma forma hipotética, pode falar a língua dos anjos. Mas se você não tiver amor, você é como um instrumento que toca uma única nota, um tino, é como um bronze que soa e um símbolo que retine. Cadê o Daniel? Eu ia pedir para ele fazer um negócio para mim. Subiu? Irmãos, ô Daniel, tem como você descer aqui rapidinho? Toca aquele prato ali para mim, rapidinho. Todo conhecimento humano, falando toda a língua conhecida, pode pegar a baqueta aí. O apóstolo Paulo fala assim: mesmo você falando todas as coisas, toca aquele prato lá, pode tocar. Se você não tiver amor, você seria como isso. Pode tocar, pode tocar, toca. Sabe o que Paulo está querendo dizer? Se você fizer as coisas sem amor, você se torna irritante. Você dói nos ouvidos. Se você pode falar tudo, ter tudo, irmãos, todo o conhecimento das línguas humanas, falar todas as línguas da humanidade, pode ser conhecedor do hebraico na sua excelência, pode ser, irmãos, conhecedor do grego koiné, da estrutura bíblica, pode ser conhecedor de toda a língua humana. Se você não tiver amor, é apenas uma nota tocando e soando constantemente, como um bronze que soa e um símbolo que retine uma única nota. A pessoa, quando não tem amor, ela causa irritação. O apóstolo Paulo continua dizendo no verso de número 2: ainda que eu tenha o dom de profetizar e conhecer todos os mistérios da ciência e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. Ele não tinha tomado, irmãos, a base da língua, não era um povo que falava em línguas, do culto desordeiro de Corinto. Muitos profetizavam, nenhum interpretava, um falava atropeladamente em cima do outro, falando em outras línguas. E além de tudo isso, irmãos, um povo que vinha com a sua conduta imoral de casa, de dentro do seu lar, dividido, imoral, litigioso, e aí quer fazer parte de um culto a Deus e ser o mais espiritual possível. Ainda que eu tiver o dom de profetizar, então estamos falando primeiramente no dom de línguas. Agora Paulo fala assim: por mais que você profetize, e ainda mais que conheça todos os mistérios e toda a ciência, pode ter todo o conhecimento de Deus, todo o conhecimento da Bíblia que você carrega, todo o conhecimento da ciência humana, saber de tudo, de astronomia, irmãos, de ciência, de matemática, de física, irmãos, ser conhecedor exímio de toda a ciência humana, se aprofundar no conhecimento, seja ele, irmãos, bíblico ou seja ele secular. Se eu conhecer todas as coisas e ainda opere em milagres tal, que tem uma fé tal de transportar os montes de um ponto a outro, prestem bem atenção, irmãos, a igreja dos dons espirituais. Mesmo assim, se eu não tiver amor, eu nada serei. Paulo está usando, irmãos, mais uma vez o exagero. Imagine só um homem que profetiza e conhece todos os mistérios de Deus. Imagine um homem que conheça toda a ciência humana, que conheça, irmãos, que tenha todo o conhecimento
que já pode ter sido adquirido na história, e ainda tem uma fé de dizer: monte, sai daí e vai para acolá. Paulo, irmãos, pega toda essa grandeza, toda, irmãos, essa extensão, e diz: mas se você não tiver amor, você não é nada, você não é ninguém. Se não tiver amor, nada eu serei. Mas espera aí, irmãos, vamos a mais um ponto, verso de número 3. Falamos sobre dons das línguas, falamos sobre os dons das profecias, falamos sobre o dom de ciência, falamos sobre o dom da fé. Agora vamos falar sobre a caridade, sobre a obra social. Verso de número 3: e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Porque você vai no asilo, porque você vai no orfanato, porque você entrega marmitex de noite para os moradores de rua, porque eu faço a obra social, porque eu entrego tudo que eu tenho para dar aos pobres, porque eu me desfaço de todas as minhas coisas, do meu tempo, do meu dinheiro, daquilo que eu tenho, daquilo que eu adquiri. E Paulo fala assim: olha, toda a sua obra social, se não tiver baseada no amor, você se transformou em nada. E ainda ele vai dizer sobre martírio. Se você for martirizado, ou seja, ele está dizendo aqui: mesmo que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, mesmo que eu seja martirizado pela fé, que eu me mantenha firme pela fé, se eu não tiver amor, isso nada me adiantaria. Preste bem atenção, irmãos, que Paulo ele leva ao extremo o exagero de todos os pontos. Quando ele vai falar sobre línguas, ele fala assim: mesmo que eu falasse toda a língua dos homens, a língua dos anjos, tivesse que falar tudo o quanto existe no mundo, colocando a um ponto, irmãos, grandioso, ao mesmo ponto que ele exalta, irmãos, que ele coloca, mas eu falando todas as línguas, ele fala assim: se não tiver amor, é como se ele derrubasse toda a estrutura. A mesma coisa, irmãos, sobre a profecia, sobre, irmãos, a ciência, sobre a fé. Se eu profetizasse os mistérios de Deus, tivesse todo o conhecimento da ciência humana, e tivesse a fé para transportar os montes, coloca, irmãos, esse ponto numa excelência tão grande. Se você não tiver amor, ele, irmãos, desfaz toda essa estrutura e coloca como em nada. Você não seria nada se não fosse o amor. Da mesma forma ele fala sobre a caridade. Você pode ser tão bom de distribuir toda a sua riqueza, aquilo que você tem, as suas posses, para dar aos pobres, ser martirizado pela fé, entregar o seu corpo a ser queimado. Ele coloca, irmãos, num ponto elevado, mas para depois de estar elevado, ele diz assim: mas se não tiver amor, ele destrói, irmãos, toda a base, para dizer: se não tiver amor, nada se aproveitará. Então, irmãos, o amor é superior a toda o dom que é passageiro. As igrejas, irmãos, elas se baseiam a sua estrutura de igreja nos dons. E Paulo está dizendo aqui, quando ele fala no capítulo de número 12, verso de número 31, ele diz assim: eu vos passo a mostrar um caminho ainda sobremodo excelente, um caminho a qual vocês não conhecem. Porque a igreja de Corinto é uma igreja que profetiza, é uma igreja que fala em línguas, é uma igreja que faz caridade, é uma igreja que fala, irmãos, que faz, irmãos,
milagres, que faz sinais, mas é uma igreja que não conhece o amor. Uma igreja que não conhece o cerne, a base da conduta cristã. Pode profetizar, falar em línguas, pode ter todo o conhecimento e ciências que vocês possam achar que tem, mas lhe falta o principal, que é a base da vida cristã, que é o amor. A partir do verso de número 4, o apóstolo Paulo agora vai começar a falar sobre, do verso de número 4 até o verso de número 7, ele vai dizer o que o amor é, o que o amor não é, e o que o amor faz. O que o amor é? Verso de número 4. O amor é paciente. E o amor é benigno. Primeiro ponto. O que o amor é? O amor é paciente. O que é ser paciente? Se não, irmãos, ser tardio em irar-se, ser paciente, é ter uma virtude de autocontrole emocional, é suportar com tolerância os erros do outro. O amor, ele suporta com tolerância os erros de outro. Ele é paciente, ele tem um autocontrole emocional, quando o mesmo indivíduo quer te afrontar. O que o amor é? O amor é benigno. O que significa ser benigno? O amor quer dizer que o amor é de boa índole, tem um bom caráter, é bondoso e complacente. Então o amor, ele é paciente e ele é benigno. O que o amor não é? A partir do verso de número 4, parte final, até o verso de número 6. Primeiro, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Primeiro ponto, o amor não é ciumento. O que vem a ser os ciúmes? Os ciúmes, irmãos, ele pode ter duas interpretações. Uma é sentir inveja de alguma coisa que alguma pessoa possui, mas que você desejaria para si. Inveja de alguma coisa que a pessoa tem e você gostaria de usufruir dela. Ou também pode ser um sentimento de possessividade em relação a algo ou a alguém. Então, uma das coisas que o amor não é ciumento. Ele não tem possessão, ele não tem ciúmes, inveja do que o outro tem, porque o outro conquistou, porque o outro é usado, porque o outro faz, ou aquilo é meu e de mais ninguém. O amor não é ciumento. E também o amor, ele não se ufana. O que significa ufana? A palavra ufanar significa orgulhar-se, ou tornar-se envaidecido, demonstrar jactância. Ou seja, o amor, ele não é orgulhoso, ele não se orgulha, não se torna envaidecido, nem se mostra, irmãos, jactante. O que mais o amor não é? O amor não se soberbece, ele não é soberbo. O amor não usa de soberba. A palavra soberba é se tornar soberbo e vaidoso. O que o amor não é? O amor não conduz inconvenientemente, de maneira imprópria, inadequada
indecente e imoral. O amor não age inconvenientemente. O que mais o amor não é? O amor não procura seus interesses. Preste bem atenção no que Paulo está dizendo. O amor, ele não procura aquilo que é seu próprio. Uma pessoa que ama, ela procura o interesse do outro. O amor não se exaspera. A palavra exaspera significa se tornar colérico, enfurecido. Uma das virtudes cristãs é a longanimidade, porque quem ama é longâmino. Não se enfurece rapidamente. Não temos o conhecido, como é conhecido o ditado popular, o pavio curto. Não se estoura rapidamente. Não tem, irmãos, aquele caráter explosivo que as pessoas, irmãos, dizem que tem o sangue quente, que tem uma descendência explosiva, porque é de uma família, irmãos, que fala tudo na cara, na lata. E o amor, ele na verdade não se exaspera, ele demora a irar-se. O amor não se ressente do mal, ou seja, o amor não se ofende e nem é magoado. Quem ama não fica ofendido, porque existe oposição, irmãos, do mal contra a sua vida. Ele não é, irmãos, ofendido e nem mesmo se magoa. O amor não se alegra com a injustiça, mas regozija-se na verdade. O amor não se alegra de ver a injustiça. Irmãos, quem a conhece acha que você ser amoroso, ou que você tem um relacionamento de amizade com uma pessoa e de amor com uma pessoa, que você vai encobrir todos os erros que ela comete, vai encobrir todos os problemas que ela, irmãos, aparenta. Você na verdade não ama. Porque o amor, ele não cobre o erro, ele não encobre a injustiça, ele não, irmão, se alegra de ver aquilo que não é justo acontecer. O amor, na verdade, ele tem alegria de ver a justiça se manifestar, e não de não ver, irmãos, de ver a injustiça prevalecer, porque ele se regozija com a verdade, e a verdade expressa na palavra de Deus. O amor é paciente e benigno. O amor não é ciumento, não é ufanoso, não é soberbo, não é inconveniente, não é interesseiro, não se exaspera e não se ressente do mal, e nem se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. E o que o amor, irmãos, faz? Verso de número 7. O amor sofre, o amor crê, o amor espera e o amor suporta. O amor, tudo, irmãos, pode sofrer. O amor tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O apóstolo Paulo, irmãos, quando ele está falando sobre a igreja de Corinto, ele está falando sobre a igreja, como mesmo disse, a igreja orgulhosa, a igreja dos dons espirituais, só que pela a falta de amor. Então o apóstolo Paulo assim, vou mostrar um caminho excelente, daí a base da vida cristã, que não é sustentada por nenhum dom que é passageiro, mas por um dom supremo que permanecerá para sempre. A partir do verso de número 8, o amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. O que o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, toda a profecia, todo o dom, tudo, irmãos, é passageiro, tudo vai passar, mas o amor
sempre vai prevalecer, sempre vai existir. O amor jamais acaba, porque, irmãos, as profecias, chegará um tempo que ela vai desfazer, as profecias acabarão, as línguas se encerrarão, cessarão, e havendo ciência, conhecimento, de mais nada vai se adiantar. Todo dom, irmãos, que a igreja, ela, irmãos, se esmerava em ter, irmãos, que ela se orgulhava em ter, de profecia, de língua, de ciência, tudo que, irmãos, era orgulho da igreja de Corinto, a igreja espiritual, o apóstolo Paulo fala assim: tudo isso vai passar, tudo isso vai se encerrar, tudo isso vai ser desfeito, tudo isso um tempo vai acabar, mas o amor não, ele vai permanecer para toda a eternidade. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Não temos o conhecimento, irmãos, de todas as coisas ainda nitidamente. Quando Paulo, ele fala, irmãos, sobre em parte, ele está falando sobre, irmãos, a nossa limitação. Por mais que Paulo usa de um exagero para poder falar sobre a língua, por mais que Paulo usa como exagero para falar sobre a profecia, sobre a ciência, sobre o conhecimento, ele vai dizer, irmãos, que o homem ainda não conhece nada, em parte conhece. O homem, ele não tem conhecimento pleno das coisas, porque ele diz no verso de 9, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. O teu conhecimento, o teu dom, a tua profecia, a tua língua, a tua ciência, aquilo que você adquiriu de conhecimento na terra, irmãos, tudo isso vai ser aniquilado, tudo isso vai passar. Quando acontecer aquilo que vier, aquilo que é perfeito. Quando Paulo está falando, quando porém vier o que é perfeito, ele está falando quando Jesus Cristo retornar para a sua igreja. Você pode ter jactância, orgulho próprio de falar em línguas. Existem pessoas espirituais demais, irmãos, que os irmãos têm até medo de cruzar por ela, de tão espiritual que ela é. Pessoas que falam em línguas, que profetizam, que, irmãos, têm um conhecimento bíblico, teológico, têm, irmãos, uma sabedoria na palavra de Deus, do conhecimento das coisas, das escrituras, do conhecimento, irmãos, de todos os mistérios de Deus. Mas Paulo fala assim: isso em parte vocês conhecem, em parte vocês profetizam, em parte vocês entendem, em parte vocês compreendem, mas quando vier o perfeito, quando vier aquele que é perfeição, quando vier aquele que é a própria personificação, irmãos, da plenitude e da perfeição, o Senhor Jesus Cristo, tudo vai ser aniquilado, tudo vai ser desfeito, toda profecia vai acabar, toda língua vai se acabar, toda ciência vai ser desfeita e vai permanecer aquilo que é perfeito. Quando vier o que é perfeito, então o que em parte conhecemos será aniquilado. E aí, irmãos, ele usa duas analogias no verso de número 11 e no verso de número 12. Primeira analogia que Paulo usa para poder falar, irmãos, sobre o crescimento espiritual. Ele vai falar sobre a vida de um menino. Verso de número 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino e pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Paulo, irmãos, ele vai trazer uma analogia sobre o crescimento espiritual. Você tem o conhecimento de uma criança. A igreja, irmãos, de Corinto vivia como uma criança.
tinha a espiritualidade de uma criança. Tinha o conhecimento, por mais que se achava uma igreja espiritual, tinha o conhecimento de uma criança. O próprio apóstolo Paulo fala assim: eu conheço como se fosse uma criança. Porque a plenitude do conhecimento de todas as coisas manifestas só vai acontecer quando eu estiver face a face com Deus, quando eu estiver face a face com Cristo. E aí ele usa a sua segunda analogia no verso de número 12. Porque agora vemos como espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei também como sou conhecido. O primeiro, irmãos, a analogia que Paulo faz é sobre um menino. O menino não tem conhecimento, não tem maturidade, não tem, irmãos, o conhecimento de um homem. Então ele traz a analogia: somos como meninos na face dessa terra. Passamos como meninos, não conhecendo a plenitude das coisas. Mas quando vier o que é perfeito, nos transformaremos em homens maduros com conhecimento de Deus. Hoje nós olhamos e vemos como um espelho. Para você entender a analogia que Paulo ele faz, ele está falando sobre uma analogia de um espelho conhecido nos tempos de Paulo. Irmãos, nos tempos de Paulo, o espelho que nos era conhecido. Obrigado. Não era o espelho, irmãos, que você tem hoje lá, irmãos, no banheiro da sua casa. Os espelhos do tempo de Paulo, a qual Paulo se refere, era um metal polido, que você se enxergava de uma forma, irmãos, ainda muito obscura. Você enxergava o seu reflexo, mas não claramente. Então Paulo fala assim: olha, o que nós conhecemos hoje, olhamos como num espelho, olhamos obscuramente, mas quando vier o que é perfeito, quando vier aquele que é a perfeição, além de não sermos mais meninos, e não, irmãos, vivemos como a vida de meninos, não olharemos como para um espelho, que não dá para discernir muito bem, irmãos, a imagem daquele que é refletido, mas olharemos quando o perfeito vier, como se estivéssemos olhando face a face a Deus. Tudo se manifestará, teremos, irmãos, sim, uma plenitude do conhecimento de Deus. A Bíblia nos é suficiente, sim, mas ela, irmãos, não é exaustiva sobre tudo que nós devemos conhecer de Deus. Ela é suficiente para, irmãos, nos revelar aquilo que deve ser revelado para o nosso conhecimento neste tempo presente. Mas existirão coisas que só serão reveladas quando estivermos face a face com Deus. E quando Deus, irmãos, Ele chamar o seu povo para, irmãos, poderem o conhecer plenamente. Somos como meninos, andamos como meninos, caminhamos como meninos, fazemos coisas de meninos, mas nos tornaremos jovens. Olhamos para um espelho, não distinguimos muito bem a face naquele espelho, mas quando manifestar o que é perfeito, eu vou ver Cristo face a face. Verso de número 13, para poder encerrar. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estas três, porém, o maior desses é o amor. Dos três, irmãos, das três tríades aqui que são utilizadas pelo apóstolo Paulo para poder falar, que é as tríades, irmãos, da vida cristã, nós vivemos quando meninos, quando imaturos ainda, como olhando para o espelho, devemos seguir estes três preceitos, sim. Só que, irmãos, quando o perfeito vier,
Quando Cristo vier, irmãos, a fé, o que significa fé? A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Quando você estiver face a face com Cristo, você não vai ser mais necessário você ter fé, porque você vai estar com Ele. A esperança, irmãos, é aguardar aquilo que você ainda não alcançou, esperar pacientemente, para que se concretize, é esperar para que as coisas se concretizem na tua vida. Mas quando você estiver face a face com Cristo, você não vai precisar mais esperar, porque todas as coisas são concretizadas quando o perfeito se manifestar. Só que o amor nunca cessará. A fé chegará a um ponto que você não vai precisar mais ter fé. Você vai estar com Cristo. Você vai estar vendo o que antes era invisível, o que não era, irmãos, visto. A esperança você não vai esperar mais, porque você vai ter alcançado. Mas o amor, esse sim, pela eternidade, pelos tempos que Deus estabeleceu para a igreja na eternidade, o amor sempre permanecerá. Tudo será aniquilado. As línguas, as profecias, a ciência, a caridade, o martírio, as coisas vão ser desfeitas. A fé já não precisará mais ser, irmãos, empregada. A esperança já não poderá mais, irmãos, não vamos aguardar mais. Mas com certeza o amor permanecerá para toda eternidade. Quando Paulo, irmãos, ele fala, para poder encerrar, eu lhe mostro ainda um caminho sobre modo excelente. Ele está dizendo, não somente por dons, mas toda a base daquilo que a igreja faz, seja línguas, seja profecia, seja caridade, seja para desempenhar algo na casa de Deus, seja para ser, irmãos, um instrumento, irmãos, na casa do Senhor, para ser um membro do corpo de Cristo. Todo o fundamento de todo o serviço cristão, de toda a conduta cristã, de toda a atitude cristã, de toda a vida cristã, ela é baseada no fundamento do amor, porque sem amor de nada nos aproveitará. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus Cristo.